Que Jesus nos abençoe, caríssimos irmãos. Que a paz do Mestre envolva nossos corações e nos dê entendimento às lições da noite. As provas, como se é sabido, todos nós passamos, afinal, o intuito de uma encarnação é exatamente isso, nós passarmos pelas provas, a fim de que possamos passar de ano, como na escola, né? Tem as provas e a gente faz a prova, a gente passa pela prova, e aí nós saberemos se repetimos de ano ou não. Então é necessário a todos aqueles que estão encarnados na terra passarem pelo crivo da prova, ou então da expiação, que aí já é outro tema, né? Mas vamos nos reter à prova, né? Então, como foi dito aqui, esse benefício, essa bênção que Deus nos concede através das provas, nós necessitamos mudar a nossa visão material, e começar a enxergar pelo lado espiritual da coisa. Porque normalmente, não é todos os casos, mas normalmente essas aflições vêm de âmbito material e nos traz muito sofrimento, às vezes, principalmente os físicos, né? As enfermidades. E se encararmos isso de uma maneira que estamos sendo castigados, meus irmãos, nós não teremos um bom proveito, nenhum aprendizado, porque tudo é aprendizado. Mesmo a prova, quando a gente passa na prova na escola, significa o quê? Que a gente aprendeu. Quando a gente passa na prova da vida, é porque a gente aprendeu e não vai precisar passar mais. Equivale esforço, necessita esforço, perseverança, coragem, claro. Às vezes mesmo na escola a gente falava: nossa, queria aquela prova mais facinha, né, professor? A vida também é assim, às vezes, né? Nós optamos por uma prova mais fácil, mas e aí? Será que aprenderemos tendo uma prova mais fácil? Será que vamos ter os resultados necessários para o nosso crescimento espiritual se a gente tiver uma prova mais fácil? Então cabe a todos refletirem e na sua atual situação, porque cada um tem a sua aflição diferenciada, seus problemas, porque somos seres únicos diante de Deus. Cada um tem o seu RG único e cada um tem os seus problemas únicos. Então não tem como generalizar a coisa. O que sabemos é que Deus é justo, é bom e nos dá sempre aquilo que nós necessitamos. Nem sempre aquilo que pedimos, mas Ele sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. Às vezes nem sabemos e Ele nos traz como bênçãos para nossas vidas. Então agradeçamos, meus irmãos, as provas, porque são elas que nos trazem a paz, o dever cumprido, ou, como eu gosto de falar, o pagamento de um dos boletos da Casas Bahia, uma parcela, né? E o nosso boleto é grande, hein? Nosso boleto é grande. Então ânimo, meus irmãos, coragem, perseveremos no bem, não deixemos que as forças das sombras influenciem nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque vale a pena a gente se empenhar no bem, né? Sentindo cada vez mais o amparo dos benfeitores, cada vez mais olhando de uma maneira diferente ao que foi falado aqui, aos tormentos que Jesus passou para nos ensinar, né? Quantos de nós já não parou e falou:
Nossa, mas Jesus precisava sofrer tanto assim para ensinar para a gente? Mas é tudo uma questão de ensinamento próprio, único, pela dor, que é o que mais nós conhecemos. A dor física, a dor moral. Então ele trouxe já tudinho, a receita dada da maneira correta, para que nós não precisemos passar por isso. Será que nossas provas chegam aos nossos sofrimentos metade do que aquilo que Jesus veio aqui e passou sem necessidade, só para mostrar para a gente? Será que nossas dificuldades chegam a ser 1/5 do que ele passou, sejam elas morais ou físicas? Então reflitamos, meus irmãos, porque é muito necessário, e a resignação diante das nossas provas é um mal necessário. Do livro Urgência, nosso colaborador e benfeitor espiritual Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, nos traz, logicamente, continuando abordando esse tema das provas, para nós refletirmos, né, como estamos encarando as nossas provas. Então a lição de número 8: ante as provas necessárias. Então, mas estou sofrendo tanto, Marcelo. Agradece, meu irmão, porque é necessário. Está precisando, assim como eu também estou precisando, porque eu também tenho minhas provas, não estou isento disso, e nenhum de nós. Por isso estamos aqui encarnados no planeta Terra, exatamente para isso, para passar pelas nossas provas. Às vezes a prova do próximo, daquele que está do nosso lado, para nós, nossa, isso aí eu passava com fichinha, para mim era uma fichinha, isso aí, coisa mais fácil do mundo para mim passar por isso aí, né? Mas a minha não, a minha, né? Só que na visão daquele que está passando por aquilo ali, está sendo uma prova difícil. Por isso que nós temos o nosso RG, cada um com seus encargos, com suas dificuldades, e conforme cada qual com a sua necessidade, né? Ante as provas necessárias. Aí Emmanuel nos diz assim: confessas-te frequentemente à beira do desânimo, à face das alfinetadas morais que te ferem a alma sensível. Ele vai citar aqui algumas, como eu disse, né, alfinetadas que a gente recebe na vida. Todos nós. A impensada desconsideração de um amigo, como ingratidão ou qualquer coisa desse tipo. A frustração de um negócio que se propiciaria lucros sobre lucros, né? Material. O comportamento infeliz de companheiro determinado em experiências difíceis. Normalmente nossos cônjuges ou aqueles que estão muito mais próximos de nós, né? Que passam a agir no momento de dificuldade, começam a ter atitudes estranhas e diferentes que fogem um pouco aquilo que a gente já conhece. A perca de condução, a roupa estragada e etc. Isso tudo, meus irmãos, nos deixa lá, pertinho, à beiradinha da gente cair em desânimo total. Essas dificuldades, essas provas no nosso dia a dia, essas alfinetadas morais, que só eu que passo, só você que passa? Não, todo mundo passa. Todos, sem exceção, passamos por essas alfinetadas. Então, aqui Emmanuel já nos traz um alerta: esquecemos-nos habitualmente de que pequena invigilância, olha o alerta, pequena invigilância é suscetível a inclinar-nos aos desastres da alma. Ou seja, quando a gente já cai naquela beiradinha, já cai de uma vez no desânimo, que aí
traz o desastre. Desastre aqui dentro. Não é o desastre fora, não. Nosso íntimo, nossa moral. Porque quando a gente desanima, a gente desiste. Então a gente esquece. Por isso que a gente tem que sempre manter vigilante. Vigilante no quê? Na confiança em Deus. Confiando que Ele não vai deixar a gente desamparado. Jamais. Mas nós queremos tudo para ontem. Ai, Deus esqueceu de mim. Eu já não aguento mais, estou desanimado. Não, meus irmãos, é tudo conforme o tempo. Se a prova está difícil, supera. Supera, porque se reclamar, ela vai ficar ainda mais difícil. E cada vez que a gente se revolta, com queixumes, vai ficando ainda mais difícil, mais pesada ela fica. Então, esquecemos-nos habitualmente de que pequena invigilância é suscetível de inclinar-nos aos desastres da alma, tanto quanto um abuso no trânsito pode custar muitas vidas. Olha o exemplo que ele põe, né? Quando a gente está cabeça quente, aí vai lá, sobe no carro, na moto, e sai que nem um desvairado aí no meio do trânsito, nesse trânsito nosso aqui abençoado de Rondonópolis, né? O que acontece? Desastre. Desastre, cabeça quente. Recusamos contratempos educativos com que a vida nos abençoa. Olha só, a gente esquece tudo aquilo que a gente já escutou, aprendeu, os conselhos, os caminhos já exemplificados para nós, asfaltado, bonitinho. É só a gente seguir ali. A gente esquece de tudo isso, imunizando-nos contra males maiores. Assim descemos ao delírio e à irritação, que bastas vezes precedem, ocasionam a obsessão ou a delinquência. Já está tudo perdido mesmo, então está entregue. Olha só, por uma pequena invigilância, aí torna-se algo enorme, um mal, a sombra tomando conta da gente. A sombra. Aí parece que tudo começa a dar errado na vida da gente. Por quê? A gente se entrega ao desânimo, se entrega à descrença, à desconfiança, não confia mais em Deus, não acredita mais que está sendo amparado, porque está muito difícil, isso, aquilo. Então, vigilância, meus irmãos, vigilância. Tudo passa. Os momentos difíceis passam, assim como os momentos felizes também. Só o dia que receberemos a elevação crística saberemos o que é realmente alegria verdadeira, o que é paz e tranquilidade na alma, o dia que nós nos tornarmos crísticos. Então, bem longe disso. Essa paz, essa alegria que nós temos momentaneamente é algo efêmero ainda. Precisamos, claro, dá-nos bom ânimo, né? Mas temos que lembrar que as nossas conquistas são de âmbitos futuros, não é no presente, não é amanhã, não é daqui 10 anos, talvez daqui 10 encarnações que a gente vai conseguir adquirir essa paz. Talvez daqui 10 encarnações a gente vai adquirir alguma coisa. Só que a gente não pode desanimar, porque ali, se não 10, vira 20, 100, 200. Então o que a gente tem que fazer é fazer hoje, agora. Não é para deixar para amanhã, ou quando eu estiver melhor financeiramente, ou quando eu estiver mais em paz. Não, é agora, exatamente agora mesmo. E cada um aqui sabe o que tem que fazer, né? Basta perguntar a si mesmo, no seu íntimo, que sabe quais as mudanças que eu preciso para ter um pouco mais de paz na minha vida. Então, nós descemos ao delírio e à irritação, e com isso
nos atrai a obsessão ou delinquência. Quando te vejas assim, sob o impacto de aborrecimentos, claramente remediáveis pelas tuas atitudes de serenidade e de paciência, olha só, quando nos sentimos, desse jeito, com aquele aperto no peito, a gente mal consegue respirar, nós temos o remédio nas mãos, começando pela serenidade, paciência. Aí ele recomenda aqui, deixa que as asas de tua própria imaginação, porque tudo começa aqui, no pensamento, te conduzam. Deixa que a tua própria imaginação te conduza aos milhares de hospitais, consultórios médicos, clínicas de tratamento, ambulatórios diversos e aposentos de enfermos, a fim de ver e escutar em espírito tantos irmãos nossos que jazem comprometidos em desequilíbrios orgânicos, muitas vezes irreversíveis, e nós estamos de pé, andando, falando e reclamando, enquanto muitos dos irmãos estão lá num leito, não pode nem tomar um copo de água, porque a doença não permite. Então ele já recomenda aqui, vamos lá, vamos pensar nesses irmãos que estão nessa situação. Será que eu estou sofrendo assim? Dessa maneira? Será que a minha dor está sendo maior que a desses irmãos? E vem mais, visita pelo menos mentalmente, pelo menos, ele não está falando para a gente ir lá não, meus irmãos, é só mentalizar aqui, no pensamento. Visita pelo menos mentalmente os paralíticos, os mutilados, os cegos, as mães sofredoras que suportam a penúria dos filhos, como se trouxesse um punhal de fogo enterrado no coração. Será que a gente, na hora que a gente está no desespero, será que a gente pensa nisso? Nesses irmãos nossos? Ou achamos que só a nossa dor é que dói mais do que do próximo? É essa a recomendação, porque nós sempre olhamos para cima. No momento de dificuldade a gente olha para cima, mas aquele ali não está passando pelo que eu estou passando, olha, aquele lá também não. Mas a gente não olha para baixo, para aqueles que estão passando muito mais apuro que a gente, e a gente não tem nem um pingo de compaixão por eles, porque eu estou sofrendo. Por que eu vou ter compaixão desse? Aqueles lá de cima não estão tendo compaixão de mim, que estão melhor do que eu. Então vejam, a diferença é aqui que ele fala, remediável. Nós temos o remédio aqui dentro para nossas aflições, só que não utilizamos, A gente não utiliza, a gente prefere se vitimizar do que se compadecer com aquele que está pior que a gente, porque sempre tem alguém pior que a gente, meus irmãos, sempre, e são muitos, seja na enfermidade, seja no setor material, tem muita aflição nesse mundo. Então é isso, Quando a gente começa a olhar para baixo, já temos eu não estou sofrendo tanto assim, Cabe a reflexão. Então aqui tem mais exemplos de mais provas. A dor dos pais amorosos, tombados em pauperismo e moléstias, incapazes de prover a necessidade do lar. Aquele pai, aquela mãe que não tem dinheiro nem para botar um arroz e feijão em cima da mesa para os filhos. Que dor que não dá isso para um pai, com a mãe. Os presidiários esquecidos, os doentes em supremo abandono, e aqueles outros companheiros nossos em absoluta e desesperada exaustão, que suspiram pela morte, como sendo a esperada solução para os problemas aflitivos que lhes martirizam a alma. Os nossos irmãos depressivos, a doença do século, aqueles que já pularam do abismo,
e acham que, né, o remédio está lá embaixo. Reflitamos, irmãos, isso quanto às nossas provas, e nós iremos enxergar que não vai ser tão difícil assim. E olha, inseridos na doutrina espírita, eu me atrevo a dizer, nós temos tanto consolo da doutrina, tanta informação, tantas respostas que gritam aos nossos ouvidos, que eu acho que a gente não teria nem o direito de reclamar do que a gente está passando, enquanto tantos e tantos irmãos ainda estão na ignorância, não sabem nem o porquê que está acontecendo, ou isso ou aquilo com eles, e estão totalmente perturbados. Nós temos esse privilégio e não agradecemos, não enxergamos isso. Então a doutrina consoladora, que é o Espiritismo, meus irmãos, nos traz esses esclarecimentos para a gente ser mais forte, mais bom ânimo, mais coragem. Porque se estamos passando pelo que passamos, se faz necessário, simples assim, não é castigo, não é que Deus foi lá e falou, não, você vai passar por isso porque eu estou querendo, não. Nós semeamos tudo isso, nós plantamos tudinho isso daí que nós estamos passando hoje, tudo. Ah, mas é muita coisa, Marcelo. Sim, somos espíritos milenares, o que já não fizemos? Nós sabemos? Não sabemos, graças a Deus, não sabemos o que fizemos em outras vidas. Então agradeçamos, meus irmãos, essas provas, porque elas são necessárias. Aí ele nos recomenda aqui, pensa alguns momentos por dia, nas provações e nas privações dos outros, não na sua, não na nossa, dos outros. E aprenderemos a somar as vantagens que nos felicitam a existência, verificando enorme saldo de bênçãos em nosso favor. Acabei de falar aqui, uma grande bênção que a gente tem na nossa vida, a doutrina espírita, que nos esclarece tanta coisa, porque a gente está perdido sem saber o porquê que está passando por isso, por aquilo, ou determinada situação. Então, quando a gente começa, alguns momentos, pequenos momentos por dia, não é o dia inteiro não, algum momentinho reserva, provações e privações do próximo que estão passando, para ver se a gente aprende a enxergar tudo aquilo que nós estamos recebendo de bênção e não estamos enxergando. Então compreenderemos que ao invés de nos queixarmos, aí vem o puxão de orelha, né? Do Emmanuel, é claro. Aí então compreenderemos que ao invés de nos queixarmos do mundo, diante das provas e as lutas que ainda nos incomodam, será talvez o próprio mundo que possua motivos para queixar-se de nós. Porque quanto que nós estamos colaborando com o meio em que vivemos, a sociedade, a família, o trabalho em que estamos inseridos, se nós estamos nos queixando todos os instantes? O que nós estamos colaborando? É isso que ele quis dizer aqui. Talvez o mundo possua motivos para queixar-se de nós. O mundo é tudo aquilo que temos em volta de nós. Se a gente se queixa, o que a gente vai estar traindo para nós? Queixa. Se a gente se revolta, revolta. Se a gente se aventura na sombra, sombra que nós teremos. O mundo vai trazer para nós a sombra. Então, meus irmãos, pensemos mais no próximo, porque o tanto, a lei é essa, o quanto que nós direcionamos
o alívio, o amparo, a ajuda ao próximo, da mesma maneira vai ser voltado a nós. Então deixemos um pouco de lado aquilo que ainda não podemos resolver e percebamos mais, ou seja, olhemos mais um pouco mais para baixo e reparemos mais aqueles que estão mais necessitados que nós e vamos estender a mão. Fora da caridade, meus irmãos, não há salvação. Aí nós passamos a reparar, quando mudamos de comportamento, se preocupando com o próximo, assim como nos preocupamos com nós mesmos, as coisas começam a mudar para a gente. Aí o peso não fica tão árduo em nossas costas, mas é tudo uma questão de comportamento. E aqui, como ele diz, o remédio está onde? Está dentro de nós. Nós temos a resposta, nós temos o remédio certo. Basta a gente tomar a iniciativa, né? Parar de pensar um pouco só no eu, e pensar um pouco mais no nós, porque não estamos aqui sozinhos no mundo, não somos só nós que sofremos. Nós precisamos harmonizar uns com os outros, porque assim todos conseguiremos chegar lá juntos. É assim que funciona. Sozinho não resolve nada. O que adianta a gente ir para o paraíso sozinho? Vai ser legal ficar sozinho lá? Não. Então a cura, ou seja, a passar pelas provas, é coletivo. Somos todos juntos. Quanto mais, melhor. A ideia é exatamente essa. Por isso que a gente fala, amar o próximo como a si mesmo. A gente não, né? Jesus. Então olhemos com mais carinho aquele irmão que está ao nosso lado, porque faz parte, meus irmãos. E a gente não sabe qual o passado que nós temos com aquele irmão que está ali caído. Ah, Marcelo, mas ele, não sei nem onde ele mora. Você não sabe onde ele mora? Aqui, nessa vida, nessa encarnação. Você sabe se você já teve entrelaçado com ele em outras vidas? Será que não somos devedor dele? Aquele que está caído ali? Isso a gente não pensa, né? Então passemos a pensar mais, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem, bom ânimo ao enfrentamento dessas nossas dificuldades e aflições, que nos dê força para passar as provas, não para que elas sejam mais fáceis, mas que nós sejamos mais fortes para passar por elas, com a sabedoria de quem? Sabedoria de Jesus ao nosso lado, sempre nos instruindo, nos mostrando os caminhos corretos que devemos seguir, as condutas necessárias, o que falamos, o que pensamos e até o que ouvimos. Jesus nos explica tudinho isso daí. Basta a gente prestar mais atenção nas entrelinhas do Evangelho e de tudo aquilo que o Mestre vem nos ensinando há mais de 2000 anos. E ainda insistimos em não escutá-lo. Pai misericordioso, obrigado por tudo que temos, por tudo que somos. Jesus, nosso querido Mestre, nosso modelo e guia, abençoa-nos, Senhor, não só a noite de hoje, mas todas as noites, todos os dias de nossa existência, que possamos sempre seguir os Teus exemplos, com coragem, bom ânimo e a força necessária ao enfrentamento de nossas aflições, rogando sempre, através dos Seus benfeitores, o amparo, o auxílio e a coragem de enfrentar ainda os males que existem ainda dentro de nossos corações. Muito obrigado, Mestre querido, fica conosco hoje e sempre, que assim seja.